de dar uma notícia no meu perfil. Um pouquinho antes de começar o programa, eu recebi uma notícia interessante, porque eu vou falar a respeito do Félix Torres, né, zagueiro do Corinthians, que o Corinthians perdeu na Corte Arbitral do Esporte para o Santos Laguna, do México, e vai ter que pagar 33 milhões de reais para o Santos Laguna. Tem até segunda-feira que vem para pagar esses 33 milhões de reais, ou vai sofrer um transfer ban da FIFA. Aí eu estava conversando com dirigentes corintianos para saber o que eles vão fazer e tal. E haveria uma reunião hoje entre o Corinthians e representantes do Santos Laguna, reunião virtual, lógico. E o Corinthians ofereceu parcelar esta dívida. Tá? Acontece que lá atrás, na gestão do Augusto Melo, o Corinthians contratou o Félix Torres por 6 milhões e meio de dólares. O Corinthians... Perdão, pessoal, eu ainda tô gripado, tá? Ainda não consegui resolver. O Corinthians contratou o Félix Torres por 6 milhões e meio de dólares. O Corinthians tinha fama de caloteiro já, antes do Augusto, na época do Duílio, porque não pagava muita gente, estava devendo salário, devendo direito de imagem. Aí o Santos Laguna, eu não sei se vocês lembram, que havia fotos do Félix Torres treinando lá, depois que o Augusto já tinha anunciado o Félix. O Augusto anunciou o Félix Torres como jogador do Corinthians e ele continuou treinando lá. Por que aconteceu isso? Porque o Santos Laguna exigiu o pagamento da primeira parcela à vista, pela fama do Corinthians de ser um time caloteiro, de ser um time que não paga. Aí o Santos Laguna só liberou o Félix Torres ao Corinthians depois que o Corinthians pagou 2 milhões de dólares, que foi o valor da primeira parcela. Beleza. O que aconteceu? O Corinthians não pagou as outras. Ou seja, a fama de caloteiro se comprovou. O Corinthians comprou o Félix, pagou a primeira parcela que o Santos Laguna exigiu que fosse à vista e não pagou as outras. Por isso que o Santos Laguna está pedindo na FIFA 4 milhões e meio de dólares, que é a diferença, que não foi paga, mais 650 mil dólares de multa, mais juros, ao todo dá 6 milhões e pouquinho mil dólares, 6 milhões e 100 mil, que dá os tais 33 milhões de reais. Então o Corinthians, imagina, um time que contrata o jogador que já tinha fama de caloteiro, aí contrata o jogador, não paga, agora vai querer fazer acordo para dividir, para parcelar? Qual a chance dos dirigentes do Santos Laguna aceitarem? Eu não aceitaria. Se eu já vendi um negócio para um cara, vendi um negócio para o meu amigo não me pagou, o meu amigo já tinha fama de caloteiro, eu vendi, ele não me pagou, eu vou aceitar parcelar a dívida? Então, eu fui perguntar, né, qual seria outro jeito do Corinthians conseguir essa grana, esse dinheiro e tal. E aí, esse dirigente do Corinthians com quem eu conversei falou que tinham 3 lados. O adiantamento da Nike, que ainda não chegou, era para o dia 1º de agosto. Não sei o que aconteceu lá, que ainda não chegou, os 50 milhões de reais. O adiantamento da LFU, que é a Liga Forte União, que é a televisão, e a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Corinthians, que foi a notícia que eu dei agora na minha rede social, no X, porque me foi passado agora, um pouquinho antes do programa, 15 minutos, 10 minutos antes de começar o programa. A gente está sempre trabalhando, né? Repórter está sempre trabalhando, sempre recebendo notícia. Muitas vezes tem notícia que vem durante o programa. Tô aqui com o celular numa mão, com a aba aberta aqui, enfim, estamos recebendo notícia a todo momento. E aí eu recebi essa notícia que a Esportes da Sorte está querendo ajudar o Corinthians também
ou com adiantamento, ou então com empréstimo, para que o Corinthians consiga pagar esses 33 milhões de reais. Porque o clube, hoje, não tem 33 milhões de reais em caixa. Você fala isso comparando a um Flamengo que pagou 200 milhões de reais num jogador aí, o Palmeiras que pagou 115 milhões em outro. O Corinthians hoje não tem 33 milhões de reais em caixa. A folha salarial do Corinthians, com encargos, com tudo, é de cerca de 40 milhões de reais. Eu fiquei sabendo hoje isso também. A folha salarial com encargos, com tudo junto, é de cerca de 40 milhões de reais. Se o Corinthians pegar esses 33 e pagar o Santos Laguna, não vai pagar o salário. Jogadores, técnicos, funcionários, tudo. Estou falando de folha salarial completa do clube, tá? Então, é uma situação muito complicada que vive o Corinthians. Aí você fala, e contratação? Você não está conseguindo dinheiro para pagar uma dívida. Como é que você tem dinheiro para contratar? O Corinthians está conversando com alguns jogadores, sim, tá? Só que são jogadores que querem jogar no Corinthians. São jogadores que se dispuseram a rescindir o contrato com seus clubes para jogarem no Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro para comprar ninguém. Se um time pedir para o Corinthians $1 milhão, o Corinthians não tem. 500 mil dólares, não tem. O Corinthians, se contratar, e eu estou falando se contratar, porque eu não tenho nem mais certeza se vai contratar jogadores que queiram jogar no Corinthians. Aqueles caras que rescindem um contrato que nem o Angeleri fez, por exemplo. Não foi por amor ao Corinthians, foi porque o Ramon Dias, na época, o treinador, convenceu ele. Então, quando eu falo queira jogar no Corinthians, não é porque é corintiano, de paixão, é porque vê alguma vantagem em jogar no Corinthians, ou tá mais perto da seleção brasileira, porque é um clube grande, tem exposição. É isso que eu quero dizer. Então, não tô falando de jogadores que queiram jogar no Corinthians por amor à camisa, não isso. Pode ter também, claro. Mas eu tô falando de jogadores que queiram jogar no Corinthians, porque às vezes eles estão esquecidos no futebol da Rússia, da Ucrânia, futebol não sei da onde, da China, e aí eles aceitam uma proposta do Corinthians porque vem vantagem em estar em um grande clube, aparecer para todo o Brasil.